Olá, meu nome é Tainara Volan, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho que apresento é intitulado de Desafios na Adoção de Ônibus Elétrico no Transporte Público Urbano, uma revisão sistemática da literatura, feito por mim e pela prof. Caroline Rodrigues Vaz. No contexto do Brasil, o transporte desempenha um papel crucial e por muitas vezes preocupante. Ele é responsável por uma parte substancial do consumo de energia, o que resulta em impactos negativos para o meio ambiente. Em apenas um ano, em 2021, o setor de transporte contribuiu com uma assombrosa quantidade de 203 milhões de toneladas de emissões equivalentes de CO2. Esses poluentes que tanto nos preocupam têm sua origem principalmente em veículos movidos a combustíveis fósseis. Caminhões e carros em particular, eles são responsáveis por uma parcela significativa das emissões de gases de efeito estufa, o que representa 42% e 31%, respectivamente, conforme dados de 2023. Os ônibus elétricos do transporte público, então, eles vêm como um caso exemplar para a adoção de tecnologias limpas em veículos rodoviários. A beleza dessa abordagem está nas vantagens que elas oferecem, tanto ambientais como operacionais ou energéticas. À medida que a gente avança, fica mais claro que os ônibus elétricos não são apenas uma alternativa, mas uma visão do futuro do transporte público. Sua capacidade de abordar questões ambientais e operacionais nos coloca na vanguarda dessa transformação. O transporte público com ônibus elétrico não é apenas uma ideia viável, é uma solução que direciona a nossa sociedade em direção a um futuro mais sustentável e eficiente. Além das vantagens ambientais, os ônibus elétricos eles têm um impacto significativo no acesso igualitário ao transporte. Ao reduzir diretamente as emissões prejudiciais e indiretamente melhorar a qualidade do ar, reduzir os congestionamentos e também os níveis de ruído, esses ônibus podem aumentar a atratividade do transporte público. O sonho desse estudo reside em realizar uma revisão sistemática, identificando desafios e soluções potenciais na adoção de ônibus elétricos nos sistemas de transporte público urbano, com foco na descarbonização. A metodologia desse estudo emprega uma revisão sistemática de literatura, seguindo as diretrizes de PRISMA. A pergunta de pesquisa norteadora é quais são os desafios enfrentados para a adoção de ônibus elétricos no sistema de transporte público urbano e como eles podem ser superados para viabilizar a descarbonização do setor de transportes. As bases de Scopus e Web of Science foram exploradas, utilizando as palavras-chave relacionadas a ônibus, veículos elétricos, descarbonização e transporte público. A pesquisa ela foi conduzida em outubro de 2022 e novamente feita em fevereiro de 2023, então garantindo uma atualização e robustez na obtenção dos resultados. Aqui eu tenho uma figura de como funciona a metodologia, então a gente encontrou 2.000 artigos na Scopus, 1.462 na Web of Science. Após isso foi feita a seleção, onde a gente remove os duplicados e parte para então a fase de elegibilidade. Então, os artigos foram avaliados com base no título e resumos para elegibilidade, onde foram excluídos aqueles que não atendiam o objetivo do estudo, tendo então ficado 87 disponíveis para leitura integral. Alguns foram excluídos por não ter acesso, a gente não ter acesso a eles. Os artigos avaliados com base na leitura integral, então, e foram também excluídos aqueles que não atendiam o objetivo do estudo, e aí a amostra final ficou em 21 trabalhos. Inicio agora a sessão de resultados e discussões, os quais revelam um conjunto notável de vantagens associadas à adoção de ônibus elétricos. A curto prazo, destaca-se a redução do ruído, bem como a menor deterioração da infraestrutura quando comparado aos motores térmicos. Além disso, a transição fortalece a confiança em níveis local, nacional e internacional nas regiões que adotam essa abordagem moderna, aumentando sua visibilidade. Ao olharmos para o médio e longo prazo, emergem também benefícios significantes, incluem a diminuição dos custos de operação e manutenção, além da maior confiabilidade intrínseca aos ônibus elétricos. Ademais, a perspectiva da redução de custos nas viagens busca fomentar a adesão ao transporte público, contribuindo então para a diminuição do tráfego e da poluição resultante. Explorando a eficiência energética das emissões, identificamos impactos altamente positivos na operação dos ônibus elétricos. A operação resulta em emissões nulas de poluentes locais, promovendo um ambiente mais limpo. Uma abordagem mais ambientalmente é o uso de eletricidade verde, então proveniente de fontes renováveis, o que pode reduzir ainda mais a emissão de CO2. Contudo, é essencial entender os desafios e o contexto envolvido.
O impulso das iniciativas governamentais em direção ao zero está alimentando a eletrificação das frotas de ônibus. No entanto, experiências reais em cidades suecas e inglesas revelaram desafios significativos. Isso abrange desde a infraestrutura de recarga até questões operacionais e custos, além do desenvolvimento de diversos stakeholders. É crucial, então, reconhecer que a natureza e a intensidade desses desafios vão variar de acordo com os fatores contextuais específicos de cada local. Sobre os custos de aquisição, vale ressaltar que os ônibus elétricos, em geral, apresentam um investimento mais elevado em comparação aos modelos convencionais. Isso se deve, em grande parte, ao custo da bateria, bem como aos desafios de integração do sistema. Além disso, a produção em pequenas quantidades também contribui para elevar os custos gerais. Ainda no campo da viabilidade operacional, os ônibus elétricos se destacam como uma tecnologia estável e viável para a operação do trânsito. No entanto, enfrentam o desafio da disponibilidade diurna, principalmente em relação ao alcance e ao tempo de carregamento. Nesse sentido, a gente deve considerar o planejamento de rotas, não somente o alcance necessário, mas também a disponibilidade de uma infraestrutura de carregamento, buscando operação eficiente e contínua. A colaboração emerge como um elemento crucial na introdução dos ônibus elétricos. Então, necessita-se de uma colaboração eficaz entre as partes interessadas e a presença de novos stakeholders exige a exploração de novas formas de cooperação. E aí, na divisão de responsabilidades, também vale mencionar que as autoridades de transporte público têm de desempenhar um papel compartilhado na abordagem de questões que abrangem planejamento, licenças e custos. No âmbito das parcerias e contratos, uma abordagem inovadora se destaca, que é a configuração dos tradicionais contratos para ocorrer em direções a parcerias mais integradas, consórcios abrangendo toda a cadeia de suprimentos. E essa mudança, por sua vez, pode oferecer maior fornecimento de serviços. A mitigação de riscos e a contribuição das parcerias sustentáveis também ganham relevância. Através da colaboração e do compartilhamento de esforços entre stakeholders, é possível mitigar riscos que premiam a jornada. No âmbito do contexto da complexidade, vale ressaltar que a experiência na introdução de ônibus elétricos é profundamente contextual. Então, quando a situação é única, demandando uma abordagem personalizada que considere todos os fatores nacionais, envolvimento dos stakeholders e também características locais. Os desafios e as lacunas da pesquisa também merecem atenção. Os desafios globais englobam uma ampla gama de aspectos, desde as relações entre organizações e a inovação até a divisão da responsabilidade e incerteza. Nesse contexto, é importante notar que a pesquisa sobre governança colaborativa é uma lacuna na literatura e a falta de investigação nessa área destaca a necessidade de entender melhor como superar desafios e preencher as lacunas a fim de impulsionar a adoção de ônibus elétricos de maneira mais eficaz. Em nossas conclusões, fica evidente que uma série de desafios se impõem, a infraestrutura, os custos, o envolvimento de stakeholders surgem como obstáculos significativos. Contudo, fica claro que a tecnologia por si só não é suficiente. Uma abordagem colaborativa se apresenta como essencial para superar esses obstáculos. Também ganha destaque estudos adaptativos. Sabemos que os contextos geográficos e culturais variam consideravelmente e, assim, uma abordagem flexível se faz necessária para encontrar soluções eficazes. E, por fim, olhamos para o impacto positivo da jornada. A adoção em massa de ônibus elétricos traz consigo a promessa da descarbonização e uma economia mais sustentável, marcando um passo importante em direção a uma mobilidade mais eficiente e consciente. Agradecemos ao auxílio financeiro fornecido pela CAPES e CNPq. Finalizo aqui minha apresentação deixando meu contato. Obrigada.